Não, nunca tinha pensado em morar na Itália. Ciao ragazzi, come state? Bom, hoje eu vou falar de um negócio aqui que é vir morar na Itália. Já tinha pensado nisso? Não. Era meu sonho? Também não. Era meu sonho conhecer a Itália? Sim, isso sim. Eu sempre tive vontade de vir pra cá. Desde que eu comecei a estudar italiano lá atrás, né, em 2005, era meu sonho, sim, conhecer a Itália. Depois que eu comecei a estudar o italiano, me deu mais vontade ainda de conhecer. Fiquei louca, tipo, só pensava nisso. Queria, eu tinha que vir pra cá. E em 2012 eu vim a primeira vez, vim a passeio, foi uma viagem bem top. Eu me organizei por um ano pra vir fazer esse turistão na Itália. Eu fiquei quase 20 dias. Eu comecei no norte, fui até o sul. Não o sul, mas até ali na Campânia. E, enfim, eu conheci 25 cidades em 19 dias. E aí, depois disso, parece que depois que eu conheci a Itália, na primeira viagem, assim, como turista, parece que já tinha acalmado os ânimos, sabe? Já tinha baixado aquela ansiedade, aquela coisa e tal, né? E eu achava, né? Antes eu achava que um dia eu ia querer morar na Itália. E depois que eu visitei, eu vi que eu acho que o que eu queria mesmo era conhecer, sabe? E engraçado, eu sou uma pessoa bem agitada, assim, bem cosmopolita e tal, então eu falava, a Europa, não só a Itália, a Europa em si, porque é tudo bem parecido, tudo o mesmo clima, o mesmo estilo, assim, é uma viagem romântica, uma viagem histórica, uma viagem cultural, é muito top nesse sentido. Agora, eu não imaginava de morar aqui, sabe? Se eu tivesse que sair do Brasil, eu falava, eu quero morar nos Estados Unidos. Ou algum país, assim, moderno, né? Mais capitalista, mais cosmopolita, com muita coisa, assim. A Europa é muito legal de viajar, de conhecer. Os outros países são, claro, cada um com sua peculiaridade, mas com o clima, eu acho que assim, o clima da Europa é todo muito parecido. Não era um lugar assim que eu me via morando, sabe? Enfim, nunca coloquei nos meus planos, nunca foi meu sonho. Mas no final das contas, a minha vinda pra cá foi uma coisa muito inesperada, muito não planejada, totalmente o contrário de como eu sou na vida real, né? Tipo, nada planejado e tal. Mas enfim, né? Acontece coisas na nossa vida que você não imagina e dá uma guinada e pá, tava aqui, de repente. Isso porque alguns anos antes eu tinha o plano de ir morar no Canadá. E esse plano tava muito forte, assim, o sonho mesmo era ir morar nos Estados Unidos, que era um país que eu curtia muito, mas Estados Unidos tem toda aquela dificuldade de obter um green card e etc. E aí eu falei, bom, vamos para um país em que me queiram, né? Então tava na lista dos três. Canadá, Nova Zelândia ou Austrália? Canadá e Nova Zelândia tava bem cotado, assim, por ter um clima bem parecido com o do Brasil e tal, então não ia sofrer muito. Mas a distância ia matar, né? Na hora de pagar uma passagem, de ir família, de eu voltar pro Brasil. Então isso pesou bastante. E aí, o Canadá é fogo, né, meu? Nunca tem a opção perfeita, né? Tipo, o Canadá tava perto, são menos horas de voo, passagem mais barata, mas é um frio do cão. Mas enfim, era o que tinha, né? Pela proximidade dos Estados Unidos, que é um país que eu curtia bastante, né? Ia dar pra visitar e etc. Eu acabei escolhendo o Canadá. E eu fiquei belos 4 anos da minha vida me planejando muito, tipo, planilhando tudo, fazendo 1000 formulários e etc. pra eu ir morar no Canadá. E aí já tinha me organizado tudo, né? Já tinha anos que eu trabalhava na mesma empresa, já tinha conversado ali com a possibilidade de me mandarem embora pra eu não perder todos os meus direitos. E esperei um ano e, enfim, chegou a minha demissão, eu fui mandada embora e aí mudou tudo na minha vida de repente, assim. Não tinha mais Canadá, não tinha mais plano de nada, deu uma guinada em tudo, assim, mudaram todos os planos, tchau Canadá, tchau tudo, saí do emprego. E aí eu falei, cara, o que eu vou fazer agora? Aí eu falei, quer saber? Eu vou fazer uma viagem. E aí fui. Eu fui primeiro para os Estados Unidos, e era um lugar que eu curtia, que eu já conhecia, sabia me virar sozinha, mas eu nunca tinha ido sozinha, e fui pra lá.
Aí eu curti bastante a viagem e tal, voltei e falei, bom, agora vamos ver o que eu vou fazer da minha vida. Assim que eu pisei no aeroporto de Guarulhos, eu falei, não quero ficar aqui. Comprei uma passagem, falei, vou pra Itália. Primeiro eu fiquei pensando assim, aonde eu vou, né? Eu tava, sabe, tinha passado por uma temporada de muito estresse, muita ansiedade, ai, muita coisa assim que me tava me deixando meio, sabe, bem estressada mesmo, né? Bem ansiosa. Eu falei, eu preciso ir pra um lugar que eu encontre paz. Eu só quero apagar tudo. Quero dar um relax na mente, dar uma zerada na cabeça, assim, ficar de boa. Eu preciso de um lugar mais tranquilo, porque, tipo, Estados Unidos é da hora, quem conhece. Mas, meu, é um negócio que, pelo menos pra mim, eu já sou agitada. É um negócio que me deixa mais agitada, eufórica, tipo, então eu precisava de um lugar mais zen. Só que como eu ia sozinha, e eu nunca tinha viajado sozinha, essa viagem que eu fiz para os Estados Unidos antes tinha sido mais ou menos sozinha. Eu fui sozinha, mas eu encontrei uns amigos lá, e depois acabou que meu irmão e minha cunhada também foram lá fazer enxoval, que ela tava grávida. Ficava uns dias sozinhas, outros dias eu encontrava com eles e tal. Mas aí eu resolvi, falei, eu preciso ir pro lugar que eu me encontre, um lugar que seja pra mim. E aí, Itália. A Itália, pra mim, era um lugar de paz, assim, um lugar casa, assim, sabe? Eu me sentia muito bem lá e como eu já tinha estudado a língua, eu já sabia me virar, já conhecia, já sabia todos os esquemas, como pegar trem, ir pra lá, ir pra cá, já tinha o mapa do país na cabeça, assim, eu falei, eu vou pra lá. E aí, meu, eu cheguei em Guarulhos, bateu, quando eu vi, assim, o desembarque de Guarulhos, comecei a ver aqueles táxi, Uber, aquela bagunça no desembarque. Não, eu preciso ir embora, eu não quero ficar aqui. E aí foi assim, cheguei em casa, passou, nem sei quantos dias passaram, mas não passou uma semana, emiti a passagem pra Itália. E fui, cheguei, e aí assim, a princípio eu não tinha plano nenhum. Eu era uma pessoa que assim, eu organizava as minhas viagens, tipo, planilha, um ano antes, planilha, passagem comprada, ia comprando tudo, tipo, tudo certinho. E aí eu simplesmente comprei uma passagem e a primeira hospedagem. Mas nada. Eu não sabia o que ia fazer, eu não sabia pra onde eu ia, eu não sabia quantos dias eu ia ficar. Mas eu fui. E, aliás, eu vim, né? E eu vim e nunca mais fui embora. Pra não dizer que eu nunca mais fui embora, é óbvio, né? Eu vim como turista. E, como vocês sabem, eu não tinha ainda minha cidadania italiana. Isso, aliás, eu vou deixar para um outro vídeo para explicar essa situação. Então eu vim com o objetivo simplesmente de me desestressar e colocar minha cabeça no lugar, pensar o que eu ia fazer da minha vida, baixar a bola, baixar a ansiedade e tal. E aí eu fui ficando, e aí eu resolvi que eu realmente tava na hora de eu, de uma vez por todas, ir atrás da minha cidadania. E, enfim, óbvio, tive que voltar pro Brasil, né, porque como turista, eu, né, não poderia ficar, né, tinha visto a expirar. E aí voltei pro Brasil e tal, me organizei, me planejei e bora. Voltei de novo pra cá e falei, agora vai, agora eu vou atrás desse documento. Comecei a procurar tudo e tal, fiquei, nossa, vários meses, tive que voltar pro Brasil uma outra vez ainda, porque ia esperar meu visto de novo. E na verdade foi até bom, porque aí calhou que eu agendei tudo pro nascimento do meu sobrinho. E aí, enfim, fiquei vários meses procurando, mas encontrei, então fica a dica pra você que está procurando seu documento do seu antenato, não desista, não desista, sério mesmo, gente, eu vou contar isso no outro vídeo, mas eu demorei 15 anos pra retomar e pra encontrar esse documento e eu achei. Tirei minha cidadania, virei italiana e fiquei aqui, gente, eu fiquei, tipo, eu vim, fui ficando, fiquei, foi assim que rolou. Mas claro, né, tudo bem, nesse meio eu conheci o italiano e aí não teve jeito, né? A Itália é apaixonante em todos os aspectos. É difícil fazer ele aparecer na câmera, viu? E depois que eu conheci ele, aí foi o que me impulsionou a querer ficar aqui, a querer tentar alguma coisa diferente, sabe? Eu falei, o que eu tenho a perder? Eu não tinha nada, eu tava mudando, já tinha saído do meu emprego, já tinha me programado pra sair do país mesmo. Só não é o país que eu imaginei, só não foi nada como eu imaginei. Tipo, os planos viraram todos assim, mas eu falei, meu, tamo aí, sabe? Depois que você passa um furacão, assim, que, tipo, muda todos os seus planos, tudo que você tinha organizado, tudo que você tinha planejado, eu falei, meu, eu não tenho nada a perder. Ficar em São Paulo já não era mais uma opção pra mim. Eu tava lá e eu ficava já estressada. Só de sair na rua, botando o pé na rua e pensar que eu ia ter que pegar o carro, enfrentar o trânsito, ou pegar um ônibus, ou pegar um metrô, eu realmente já tava esgotada. E, enfim, como naquela época, naquele tempo específico, eu tava precisando de um
de uma pausa, assim, mental mesmo, tipo, uma terapia mental, uma zerada total na cabeça. A Itália foi o que supriu, assim, total pra mim, essa necessidade. Ficando aqui esse tempo, eu vi que eu realmente precisava de uma vida menos estressante, menos agitada, menos corrida, menos tudo que eu sempre fui, menos o oposto de tudo que eu sempre fiz, assim. Essa minha ansiedade, essa minha agitação, assim, essa energia tão intensa, assim, que eu sempre tinha. Eu acabei num ponto perdendo o controle, assim, me descontrolou muito e eu tive uns picos de estresse, de ansiedade que foram absurdos, que me causaram outros males. Então eu falei, eu preciso mudar de vida, né? Depois dos 30, né? Muda muita coisa na sua vida, né? Tem muitos marcos, muitas divisões na nossa vida. E essa eu falei, vai ser uma delas. Resolvi ficar. E fui fiquei. Fui atrás da documentação, tirei tudo, fiz tudo e cá estou eu hoje, italiana. Tudo sem planejamento, tudo sem imaginar, tudo muito por acaso. Porque a princípio era uma viagem só de turismo. E depois desse tempo, assim, que me ajudou a realmente meditar, realmente me encontrar, ter aquele momento de paz, foi quando eu resolvi, falei, não, eu vou... O que eu tenho a perder? Não tenho mais nada que me prenda lá. Claro, né? Tem a família, né? Os amigos. Eu vou tentar uma vida nova, vou mudar. Eu já tava com a cabeça preparada, o psicológico preparado pra mudar de país mesmo, porque essa é a questão, essa chavinha que quando vira na sua cabeça, que você vai realmente, enquanto você fica pensando, eu quero ir morar fora, ou eu tenho sonho de ir, mas quando você realmente vai lá e começa a, gastar seu tempo, seu dinheiro, investir, tirar a documentação que você precisa, aí você sente, né? O negócio chegando. Então, assim, depois que eu já tava com essa mentalidade, né, já tinha colocado isso na minha cabeça, o resto já foi tranquilo. E foi assim que eu vim parar aqui no País da Bota. Então é isso, pessoal. No próximo vídeo eu vou falar sobre como foi a questão da minha cidadania e toda a documentação. Como que eu fiz tudo isso, beleza? Um bacio a tutti, tchau!